As pessoas adoram dizer o quanto o personagem X ou Y é um fracote inútil, mas hoje eu tô aqui pra fazer alguma justiça nesse fandom. Vamos falar dos personagens mais subestimados de One Piece em termos de força, e se prepara que tem um dessa lista que é polêmico. E se você não quer perder os vídeos que saem toda semana sobre One Piece, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante, beleza? O primeiro dessa lista é o filho do rei dos piratas, Portgas D. Ace. Esse é um personagem que infelizmente não teve todo o seu potencial explorado, seja pelo tempo limitado de vida ou até mesmo pelo pequeno tempo de tela que ele teve em combate. Definitivamente esse era um personagem com um potencial devastador, que poderia muito bem alcançar o nível top tier caso ainda fosse vivo. Não é à toa que o próprio Barba Branca queria fazer dele o próximo rei dos piratas. A primeira luta que eu quero destacar aqui é o massacre que ele sofreu pro Barba Negra. Algumas pessoas podem dizer que foi uma luta equilibrada, ainda mais pela forma como o clash final entre os dois ter feito parecer que eles estavam em igualdade de poder, mas é importante lembrar que momentos antes, o Ace estava de joelhos no chão enquanto o Tite continuava de pé. Mesmo depois de cair e rolar um monte de vezes durante a luta, mostrando que o Ace ali já estava bem mais desgastado e com a barra de vida já se esgotando. Mas isso não anula os méritos do personagem. Uma fala que serve muito como base para a gente entender as nuances dessa luta é a do Van Algor, que diz o seguinte, abre aspas, "Eu pensei que os usuários da fruta seriam tão ligados às suas habilidades que seriam patéticos sem elas. Mas não me admira que esse seja um comandante no navio do Barba Branca. Suas habilidades básicas de luta são incríveis. Parece que esse será outro obstáculo em nosso caminho." Fecha aspas. Ou seja, por mais que a gente visse o Ace usando e abusando dos poderes da sua fruta, ele também era alguém que poderia lutar corpo a corpo. Mas, mesmo que ele pudesse fazer isso, aquela não era uma luta que ele podia se dar ao luxo de fazer isso. Ele precisava o máximo possível permanecer à distância, para que não fosse pego pelo Tite e ter seus poderes anulados. O melhor naquele caso era ele usar ataques de longa distância e manter o Tite longe do pescoço dele. Mas claro que mesmo seguindo essa estratégia, o Gordo ainda era um monstro e foi superior. Outro contexto em que o personagem não conseguiu mostrar tudo o que podia foi na guerra de Marineford. E para isso eu já queria destacar uma fala do Sengoku, dizendo que quando ele começou sua vida na pirataria, conquistou o mar com força e velocidade incomparáveis, como capitão dos piratas Spade. E todo esse destaque obviamente chamou a atenção dos grandes, incluindo o próprio convite do governo para que ele ocupasse a vaga de Shichibukai. Depois que o Ace foi solto pelo Luffy, ele foi capaz de trocar um golpe que se igualou com o do almirante Aokiji. E aqui eu preciso fazer duas observações. A primeira seria o artifício muito usado pelo Oda na guerra de teleportar personagens quando fosse conveniente. Então, por mais que eles tenham se igualado no primeiro golpe, não teria motivo para o Aokiji deixar de atacar e tentar impedir o avanço dos dois. Mas uma coisa que dá pra gente cogitar é que nesse caso é provável que o Ace tivesse uma vantagem elemental contra a fruta do Aokiji, já que não dá para você congelar fogo, que é energia. Talvez por isso o Aokiji tenha desistido de atacar, mas ainda assim ele podia ter tentado um pouco mais. Vagabundo! Mas agora, mesmo que o Ace tenha pego momentaneamente um oponente com vantagem elemental, a alegria durou pouco quando chegou o pior oponente possível para ele. Mas mesmo que num combate direto ele não tivesse chance contra o Akainu, convenhamos que ele se jogar na frente do golpe foi uma mera escolha de roteiro. Até porque, para que a cena tivesse um efeito dramático, até o Akainu ficou fazendo pose parado, mesmo o braço dele tendo atravessado e podendo chegar até o Luffy. Imagina, por exemplo, se o Rayleigh tivesse se jogado na frente do chute do Kizaru, ao invés de desviar o golpe com a perna. Ou até mesmo naquela página onde o próprio Oda desenha uma linha do tempo alternativa, onde o Sabo chega a tempo para salvar os dois irmãos. Imagina se ele também se coloca na frente do golpe. O Akainu ia fazer um combo arrombando os três de uma vez. Mas enfim, tem quem use outros argumentos, como o fato do Ace estar enfraquecido
reconhecido durante a guerra pelo estado em que ele estava quando estava preso em Impel Down, mas convenhamos que os personagens eles se recuperam rápido desse tipo de coisa em One Piece. Ou também que na novel, que conta sua trajetória como pirata, ele foi capaz de despertar o Haki do armamento, além do próprio Haki do Rei que ele já tinha apresentado no mangá. Mas eu prefiro não considerar isso, já que no Databook Vivery Card essa informação foi desconsiderada, e como esse é um material revisado diretamente pelo Oda, tem uma validade maior do que a novel. O segundo personagem dessa lista é mais conhecido como o Garp da nova geração, ele mesmo Caçador Branco Smoker, o terror dos Mugiwaras durante o período pré-time skip, mas que mesmo sendo taxado de fracote e sendo feito de escada 3 fucking vezes no mesmo arco, vale lembrar que ele em nenhuma dessas lutas lutou com tudo. Afinal, cadê a Harley que ele usava? Infelizmente o Chaminé foi marcado como alvo do roteiro para hypar outros personagens que precisavam ser hypados, mas a gente precisa olhar o contexto dessas lutas. São 13 mil horas de gameplay, velho. A sua primeira derrota contra o LoL foi decidida num mero detalhe. Por mais que ele soubesse das habilidades de corte do LoL e estivesse conseguindo impedir que ele usasse seu poder de corte, quando uma brecha é aberta contra um oponente como o LoL, se você não é um personagem top tier, o risco de levar hit kill é grande, e foi o que aconteceu. Mas eu preciso enaltecer o momento em que ele pega o LoL pelo pescoço, prende no chão e quase fura o olho dele com a ponta de Kairoseki do Jeter. Caso o LoL estivesse um pouco mais desligado, quem sabe o Smoker não teria declarado vitória ali mesmo. Mas é notável que o Homem da Lei realmente tinha um arsenal de recursos absurdo a seu favor e soube explorar bem isso. Agora a segunda luta contra o Vergo. Essa luta, pra quem acompanhou pelo anime, teve uma percepção de que o Vergo era um deus na terra se comparado ao Smoker. A clássica cena do Smoker socando a cara do Vergo e ele não dando nenhum passo pra trás, com metade da cara dele hackeada, me dá arrepio até hoje. Mas mesmo que essa cena e boa parte da luta tenha tido uma atenção milagrosa por parte da Toei em ter feito uma boa animação, ainda mais num tempo em que a animação de One Piece sofria um descaso absurdo, a verdade é que essa diferença grotesca de nível só existiu mesmo no anime. No mangá, a luta foi bem mais equilibrada, com ambos aplicando e sofrendo danos parecidos, mesmo que o Vergo ainda fosse levemente superior. No fim, o Smoker, vendo a desvantagem, achou que seria melhor recuperar o coração do LoL para garantir a vitória numa luta 2 contra 1, mas para isso ele acabou tendo que se sacrificar e ficar fora do resto do combate. Já contra o Doflamingo, a Toei ainda teve uma dose de piedade e animou o Smoker tentando manter uma luta contra ele, mas o mangá nem sequer mostra ou dá a entender isso. A única coisa que vemos é o sangue voando assim que o Doflamingo faz o primeiro movimento, e o resto vocês sabem, é o Doflamingo sentando no charuto dele. Nesse caso não tem como defender, foi realmente um massacre unilateral. Mas vale lembrar que o Oda já disse o quanto ele se sente mal vendo pessoas falarem mal de algum personagem, e que se sente motivado a trazer eles de volta ainda mais fortes. E considerando o tanto que o Smoker foi zoado, no mínimo ele precisa voltar com o nível de primeiro comandante. E outra coisa, esse homem ainda vai ser almirante da marinha. O terceiro dessa lista é o personagem mais amado de One Piece. O homem que, segundo o próprio Oda, acharia o One Piece em apenas um ano. O almirante de frota Akainu. Eu vejo as pessoas falarem em como o Luffy vai limpar o chão com a cara do Akainu, que não vem a hora disso acontecer. E eu só consigo pensar se esse povo realmente acha que o Akainu vai sofrer uma derrota igual a do Bellamy, que em um soco ele vai rodar. Infelizmente as pessoas só vão reconhecer a força do cão quando precisar juntar o Luffy, o Sabo, o Garp e o Kobe contra ele. E o Luffy ainda precisar mandar um Gomu Gomu no King Kong Red Gatling com o Haki do armamento e do rei avançado despertado na quinta marcha. Só aí vão reconhecer o homem. O cara é foda, patroa. Agora falando sério, galera, não faz sentido o Luffy escalar tanto de poder ao longo desses arcos pra quando chegar na guerra final ele não ter dificuldade contra o Akainu. O homem vai estar lá pra ser um dos desafios finais. Ele precisa ser tão ou mais forte que o próprio Luffy, que a essas alturas é provável que já tenha se tornado o rei dos piratas. Algumas pessoas podem dizer que o Akainu ele vai ser o oponente do Sabo nessa guerra por motivo de vingança, e mesmo que eu ache que o Sabo ele também vá trocar golpes com ele, é praticamente impossível ele roubar o protagonismo do Luffy. Repara que em todos os arcos, o Luffy sempre é o principal destaque, independente de quem tem a maior motivação para se vingar.
Em Dressrosa não foi o LOL que derrotou o Doflamingo, em Alabasta não foi a Vivi que derrotou o Crocodile, e em Skypiea não foi o Wiper que derrotou o Enel. Bom, esse aí até que derrotou por um momento. E no caso do Akainu, esse argumento nem sequer faz sentido, já que foi o Luffy que viu o irmão ser morto na frente dele, então o plot gira muito mais em torno dele do que do Sabo. Mas além dessa questão da posição de importância que o Akainu ocupa como personagem, tem também a questão prática. A gente sabe que depois da guerra, muita técnica nova foi sendo introduzida, assim fazendo parecer que o que os personagens mostraram naquele arco parece pouco hoje em dia. E mesmo assim, o Akainu é um dos que ainda consegue acompanhar minimamente essa subida na escada de hype, tendo mostrado armamento avançado com os outros almirantes quando parou o terremoto do Barba Branca, ou mostrando a observação avançada, quando moldou seu corpo para evitar os cortes hackeados dos comandantes, igual o Katakuri fez em Holy Cake diversas vezes, e a alta possibilidade dele ter sua fruta despertada também, além de também ser um personagem com uma ambição tremenda, que combina perfeitamente com os usuários de Haki do Rei. Mas é claro que nada disso importa quando o que as pessoas sempre dizem é que ele apanhou para um velho doente esclerosado com osteoporose, diabetes, pressão alta, cadeirante e à beira da morte, e por isso é um fracassado sem talento. Fracassado. Vamos lá. Eu acredito que praticamente todo mundo aqui acompanhou a Guerra de Marineford pelo anime e não pelo mangá, e isso faz uma diferença grande na percepção de nível de poder aqui. Se perguntar para qualquer pessoa que assistiu o anime, ela vai dizer que o Akainu foi feito de brinquedo na mão do Barba Branca, e eu inclusive também tive essa percepção clara quando assisti pela primeira vez. Mas a luta no mangá deixou as coisas bem mais equilibradas. Primeiro que não tivemos o Akainu paralisado de medo quando o Barba Branca chegou para encoxar ele, o velho chegou atropelando de vez. Também tivemos o Akainu levantando logo depois e lavando a cara do velho literalmente, e quando ele leva o golpe final, não fica caído no chão como se não pudesse mais lutar. Ele obviamente sentiu o golpe e ficou atordoado, mas mal chega a tocar em solo firme, já cai em queda livre direto junto com a pedra. Fora que para aquela troca de golpes acontecer, dependeu de alguns fatores externos. O Ace tinha acabado de morrer e com isso o Barba Branca entrou num estado de fúria tão grande que mesmo depois de ter a cara lavada, ainda prosseguiu com a luta sem nem sequer se importar. Diferente de quando levou o primeiro soco do Akainu no peito, em que ele precisou de um tempo maior para recuperar o ritmo e o almirante sumiu de cena convenientemente, né? Fora que ele aproveitou a brecha para atacar o almirante pelas costas enquanto ele lutava contra os outros comandantes. Sem esse boost de fúria pela morte do Ace e a vantagem que ele aproveitou atacando pelas costas, antes disso ele não foi capaz de sequer tocar em qualquer um dos almirantes. Eu podia ficar aqui o dia todo discutindo só essa luta, porque se tem uma coisa que eu fiz muito nessa vida foi discutir Akainu versus Barba Branca. E pode acreditar que eu tenho um arsenal de argumentos, mas o foco do vídeo não é só esse. A ideia geral que eu quero passar é que a percepção da luta no mangá deixa as coisas num tom de cinza muito maior, e lembrar que pelo roteiro o Akainu tá numa posição de extrema relevância no cenário global, então dificilmente ele vai entregar uma luta que exija no mínimo uma dificuldade extrema pro Luffy e quem ajudar ele nessa luta. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, um pouquinho mais polêmico do que o anterior, queria ter feito inclusive um top 5, mas era muita coisa pra escrever, ia ficar muito extenso o vídeo, talvez eu faça uma parte 2, tô com várias ideias para vídeos desse tipo que são bem editados, com edição toda ilustrada que eu tô investindo aqui, então fiquem atentos para os próximos vídeos, não esquece de conferir o último vídeo que foi sobre o despertar das Akuma no Mi, que tá completamente ilustrado, todo bonitinho para vocês assistirem, ficou bem legal o resultado, passou de 100 mil visualizações, então vai estar linkado no final desse para quem não assistiu, e eu vejo vocês na próxima, beleza? Até a próxima, tchau!